Olá, amados irmãos que sempre acompanham esse programa Igreja em Missão. Deus abençoe a todos vocês. E hoje, como é a nossa proposta, nós vamos falar um pouquinho sobre a pastoral do batismo. Nós já falamos aqui no programa sobre o batismo e sobre os sacramentos em si. Mas nós queremos agora, como temos apresentado, algumas pastorais que trabalham com aqueles respectivos sacramentos. Nós já trabalhamos aqui sobre a catequese, quando falamos da Eucaristia, aí nós trouxemos as catequistas para falar sobre a catequese infantil, sobre a catequese adolescente. Semana passada nós falamos sobre a catequese crismal e trouxemos também os catequistas que trabalham com crisma. E hoje nós vamos estar falando sobre a pastoral do batismo. Então, logo após, no segundo bloco, nós estaremos então aqui conversando um pouquinho, tirando as dúvidas sobre a pastoral do batismo, como preparar a criança, os padrinhos, para esse momento tão importante da nossa vida, que é o batismo. Mas, antes de darmos prosseguimento ao nosso programa, nós vamos pegar o boa noite do nosso irmão Guilherme, que está aqui, e em seguida nós vamos também fazer a proclamação da palavra, do Evangelho, que está em Marcos, capítulo 7, versículos do 31 a 37. Então você vai acompanhar, você que tem a Bíblia aí na sua casa, você pode pegar Marcos 7, versículos do 31 a 37. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Padre Reginaldo. Boa noite para todos que estão nos assistindo. E você que quer mandar uma pergunta para o Padre Reginaldo hoje sobre o batismo, você pode enviar para o e-mail catedralgxp@hotmail.com ou pelo telefone 3551-0046. Como o Padre já disse, a leitura hoje está em Marcos, capítulo 7, versículo do 31 ao 37. Saindo de novo do território de Tiro, Jesus seguiu em direção ao mar da Galileia. Passando por Sidônia e atravessando a região de Decápole, levaram a Jesus um surdo que falava com dificuldade e pediram que impusesse a mão sobre ele. Jesus o levou para longe da multidão. Quando estavam sozinhos, colocou os dedos nos ouvidos dele. Depois cuspiu e com saliva tocou na língua dele. E levantando os olhos para o céu, gemeu e lhe disse: Efetá, que quer dizer, abre-se. No mesmo instante, seus ouvidos foram abertos e sua língua foi solta, e ele falava perfeitamente. Jesus lhes proibiu de contar o que tinha acontecido, mas quanto mais proibia, mais eles contavam. Estavam muito maravilhados e diziam: Ele fez bem todas as coisas, faz os surdos ouvir e os mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nós escolhemos esse evangelho justamente para ilustrar aquilo que nós vamos falar hoje sobre a pastoral do batismo. Jesus fez toda uma preparação para que esse fosse introduzado dentro do mistério maior da palavra, de escutar a palavra, de ser ouvinte da palavra. Nós vemos aí a catequese de Jesus. Na verdade, esse texto que nós proclamamos aqui é um texto de catequese utilizado nas primeiras comunidades, quando aqueles que iam ser batizados. Então, se nós pegarmos, Jesus utiliza assim de alguns elementos simbólicos, toda uma simbologia. Por exemplo, ele usa da saliva, ele olha para o céu, ele toca com os dedos e ele diz aquela palavra que também nos nossos batizados, ainda em alguns batizados, alguns padres ainda usam, né? Aquela palavra hebraica, aramaica, que quer dizer éfata, abre-te, né? Abre para que os ouvidos se abram. Então, comunicar vida. Então, isso é uma comunicação de vida para que aquele que escuta, para aquele que teve ouvido aberto, possa escutar e proclamar a palavra. Então, nós já falamos tanto também, amados, sobre o batismo. Já demos até aqui uma catequese sobre o batismo em si, a beleza do batismo, o que significa o batismo. E o batismo, vale a pena relembrar algumas coisas que nós aqui já dissemos. O batismo é a porta de entrada para a comunidade dos seguidores de Jesus.
Isto é muito, muito importante. O batismo é a porta de entrada para aqueles que querem realmente seguir Jesus. E para nós cristãos católicos, o batismo é essencial. Por esta razão, algo tão importante, ele não pode ser realizado de qualquer jeito, de qualquer maneira, de forma nenhuma. E exige, por ser tão importante, o batismo exige uma preparação para os pais, padrinhos, para os adultos que pedem para ser também batizados. Nós não podemos fazer o batismo de qualquer jeito, chega lá, já batiza. Quando os pais são católicos, praticantes, os pais são catequizados, evangelizados, se torna bem mais fácil a educação na fé da criança. Muito mais fácil. Mas quando a gente encontra também pais que são cruz, não conhecem nada da fé, não conhecem nada do que significa os símbolos da fé, não têm participação nenhuma na comunidade, só foram batizados, fica difícil evangelizar. Fica difícil, aí que há a necessidade do encontro que a gente faz de preparação para o batizado, só por causa disso. Se os pais todos fossem bem evangelizados, nós não precisaríamos de fazer esses encontros de preparação. Teriam outro teor os nossos encontros, com certeza. Então, é pela porta do batismo que o candidato entrará para fazer parte da comunidade. Então, o batismo exige preparação. E o batismo, irmãos, é algo muito sério, mas muito sério. O batismo é compromisso. E para os pais levarem seus filhos para serem batizados, olha, quero dizer, é preciso refletir, pensar bastante, porque é um grande compromisso para um pai, para os pais e para os padrinhos ali levar um filho para ser batizado. O batismo, claro, é dom de Deus, graça divina, e para recebê-lo é preciso estar bem preparado, muito bem preparado para receber o batismo. Falando em batismo, quais que são mesmo, Guilherme? Vamos ver o Guilherme se ele aprendeu, porque nós estamos também dando uma catequese aqui, não só para aqueles que estão em casa, mas também para aqueles que estão aqui. Quais são os 3 sacramentos de iniciação cristã? É o batismo, a comunhão e o crisma. Ah, olha, vamos até dar mais uma salva de palmas, está aprendendo. Já sabe explicar os 3 que significa? Mais ou menos. Então tem que aprender direitinho, porque daqui a pouco está namorando, daqui a pouco vai casar, daqui a pouco, se Deus quiser, vem os filhos. Se Deus quiser. E tem que evangelizar os filhos para entender bem o que é o batismo, né? Com certeza. O que significa ser batizado, porque às vezes as pessoas casam, têm filhos, mas às vezes não conseguem transmitir para os filhos esta fé. Por que não consegue? Porque o próprio pai e a mãe têm uma fé muito frágil, uma fé fragilizada, muito frágil. Então, eu gostaria aqui de elencar algumas falhas que existem, que são muito frequentes na preparação para o batismo. Quais são as falhas que existem? Por isso que exigem da pastoral um certo tato e uma preparação muito boa para poder ministrar esses encontros de preparação. Primeiro, uma preparação insuficiente, quando inexistente, de pais e padrinhos, antes teórica que vivencial, por vezes mais burocrática que pastoral. O que nós estamos querendo dizer disso? Que às vezes a preparação nossa para os pais e padrinhos é aquela preparação muito rápida, sabe? Porque os pais, nós também somos danados, né? Quando a gente sabe que tem uma preparação para o batismo, a gente já quer procurar a paróquia. Quanto tempo? Primeira coisa, a gente já pergunta assim, quanto tempo vai durar essa preparação para o batismo? É 1 hora, é 2 horas? A gente, se pudesse ter uma preparação, um supletivo do supletivo para preparar, a gente fazia. Isso é para casamento e isso também é para o batizado. As pessoas já chegam para batizar, mas quanto tempo vai durar esse encontro? Entendeu? Elas querem coisas rápidas, não estão preparados, não sabem quase nada e ainda exige que a pastoral faça coisa assim, pela metade, às coxas, né? Então, uma preparação insuficiente. Outra coisa que nós temos que ter cuidado para que a nossa pastoral do batismo, ela assim não se torne teórica.
porque ela pode se tornar muito teórica, mais teórica do que prática, pastoral. Então nós ficamos às vezes ali desenvolvendo teorias, e aquele encontro não pode ser de teoria, ele tem que ser ilustrado com a vivencial, né? Tem que ser algo assim muito, mas muito vivencial para todos nós. E outra coisa que aqui eu também não gosto é fazer uma celebração do batismo muito apressado. Vai lá e às vezes nós católicos, tem alguns que até falam, né, usam uma expressão chula, dizendo assim para o padre: o padre hoje foi mais rápido, ele sapecou a missa. Já ouviu essa expressão? Ou sapecou, que é uma coisa rápida. Então tem pessoas também que querem que a gente faça o batismo assim, rápido. Vai lá, joga uma água, tá bom, acabou. Não, a missa é sacramento. O batismo é um sacramento. Não pode, não é para ficar também o dia inteiro, não é nada disso, mas fazer bem feito. O batismo é algo tão bonito, tão sério e tão importante que ele não pode ser uma coisa assim rápida, de qualquer modo, de qualquer maneira, uma celebração rotineira, e às vezes celebra o batismo sem entusiasmo, sem fé, né, sem alegria, e às vezes fica sem explicação também o próprio rito. E outra coisa é a passividade dos presentes, né, daqueles que estão ali. Às vezes quem está participando do batismo é aquele povo passivo, né, que está ali, só escuta, não sabe responder um amém. Às vezes estão só preocupados com fotógrafos, hoje com tantos celulares, né? Que fica mais preocupado em tirar foto disso, tirar foto daquilo, e não presta atenção no significado e nos símbolos que ali vão estar sendo preparado, todo o ritual bonito do batismo. E outro, a fragilidade ou mesmo a ausência de compromisso com a educação da fé dos pais, né? Que faz ali o batismo do filho, leva os filhos para batizarem, e depois não tem o mínimo de compromisso com a educação. Pronto, acho que batizou, acabou. Não são poucos os pais que pensam assim: eu vou lá, levo meu filho, batizou, acabou, e depois nós vamos ver esse menino, quando muito, lá na primeira Eucaristia, mas aí já chega rápido também, porque aí o pai e a mãe quer que faça a primeira Eucaristia também no supletivo, se possível em 6 meses, para ficar livre, para dizer assim: eu fiz catequese. E depois o crisma também tem que ser assim, vapt-vupt. Vocês estão entendendo como é que a nossa vida de fé vai ficando defraudada, fragilizada por tudo e todas as coisas? Então são esses alguns, tem outros, mas por causa da nossa escassez de tempo, às vezes não vai dar tempo da gente elencar os outros motivações, as outras falhas dentro da preparação dos pais e padrinhos. Mas logo depois do nosso intervalo, nós vamos já trazer a pastoral do batismo, alguns elementos, algumas pessoas que fazem parte da pastoral do batismo, para conversar conosco, aí nós vamos também tirando as suas dúvidas. Então não saia daí, que logo depois do intervalo nós temos um bate-papo assim gostoso, e que você pode aí também interagir conosco e depois tá mandando o seu e-mail, né, para nós, se você gostou ou não do programa, se foi um programa que realmente catequético, que te ajudou ou está te ajudando. Então não saia daí, logo após o intervalo nós continuaremos com o programa Igreja em Missão, falando hoje da pastoral do batismo aqui da nossa catedral. Fique aí. Olá, amados irmãos, estamos retornando com o programa Igreja em Missão. E hoje nós estamos falando sobre a pastoral do batismo. Nós já falamos um pouquinho sobre as falhas que existem quando os pais e padrinhos levam seus filhos para serem batizados em nossas comunidades, são apresentados, né? Então, nós falamos também sobre o que é o batismo, a beleza, a seriedade do batismo, o rito do batismo, que é uma riqueza quando a gente entende esse rito, né? Então, nós vamos também depois estar falando um pouquinho rapidamente sobre todo esse rito. Mas, por hora, aqui estão 2 irmãos nossos que fazem parte da pastoral do batismo.
E aqui está a Isabel e o Petrolini, que fazem parte da nossa pastoral do batismo aqui da nossa comunidade. Boa noite, Isabel. Boa noite, padre. Boa noite a todos. E você faz parte da pastoral do batismo já há quanto tempo, Isabel? Há 9 anos. 9 anos. Você é casada, tem filhos, como que é? Fala Sou viúva, tenho 2 filhas e estou no batismo há 8 anos e agora na coordenação há 1 ano. Você está coordenando a pastoral do batismo? Sim. Que bom. E aqui do lado da Isabel está o Petrolini. Petróleo, que a gente chama de petróleo, né, Petróleo? Isso. Semana passada quase falei, mas não pude falar, agora falo. Petróleo, Petrolini, mas na verdade faz parte também da pastoral do batismo. Eu me chamo José Roberto Petrolini, sou casado há 43 anos com a Natalina, que também pertence à pastoral do batismo. Tenho 4 filhos, 3 netos, sendo 2 netos e 1 neta. E somos gente da igreja. Que Gostamos de ajudar sempre na igreja. Muito bem. Isabel, você como coordenadora, quantos membros nós temos hoje que fazem parte da nossa pastoral do batismo? Hoje nós temos 15 participantes, são pessoas que chegaram nós temos pessoas que começaram há 15 anos, há 12, pessoas que chegaram recentemente, mas que dão sua ajuda de uma maneira muito serena, muito participativa. E que dia que é a pastoral que vocês fazem reunião uma vez por mês, né, para preparar tudo. Mas o batismo, os encontros do batismo, quando é que eles acontecem, no caso aqui, para nós, na catedral? Que dia do mês? Todo 4º domingo do mês são feitos os batizados. Na quarta-feira que antecede o batismo, a equipe se reúne para fazer a preparação que se ocorre no 4º sábado, das 16 às 18 horas, com os pais e padrinhos. E no domingo, no 4º domingo, os batizados. Não sei qual dos dois vai poder responder essa pergunta, mas como é feita a preparação dos que são batizados aqui na catedral? Como que é feito? Ou vocês dois mesmo podem dividir aí. Como que nós fazemos aqui? Qual que é o roteiro que a gente faz? Só para informar aqueles que estão lá em casa que às vezes querem batizar seus filhos aqui na catedral. Como que é feita essa preparação? Em primeira mão, os pais procuram a secretaria da igreja, fazem a inscrição, trazem a certidão da criança, fazem a inscrição. Depois é feita essa preparação no 4º sábado, das 16 às 18 horas. E tem dividido em 2 momentos. O primeiro momento a gente fala sobre o sacramento e o segundo momento nós falamos sobre os ritos do batismo. Aí dá uma explicação como que é o rito do batismo, tudo. Sim, nós fazemos conversando com os pais, é uma preparação mesmo, mostrar, o primeiro momento a gente fala sobre o sacramento e sobre o compromisso dos pais e padrinhos para com essa criança que vai ser batizada na comunidade e com Deus, né, o compromisso com Deus. E no domingo é feito os batizados. Aí eu gostaria que vocês explicassem também para o pessoal que está em casa o seguinte: a pessoa fez a preparação do 4º sábado aqui, batizado no domingo, né? E se ela fez e não pode batizar ou não quer batizar naquele domingo? Tem possibilidades aqui na paróquia, há essa possibilidade, ou tem que batizar somente naquele domingo? Não, às vezes por motivo de força maior, a pessoa não pode estar cumprindo aquela obrigação daquela data marcada, aí procura a secretaria, a gente vai agendar uma nova data. Certo. Aí se ele quiser batizar o seu filho num outro domingo que não seja aquele, desde que fez o curso, ele pode? Perfeitamente. É só entrar em contato com a secretaria, vai agendar com o padre e será feito o batizado em separado. Ah, certo. Isso é importante também, o pessoal em casa saber como que funciona, que às vezes você quer batizar seu filho, mas às vezes naquele quarto fez o encontro, né? E outra coisa que eu queria também
que vocês explicassem. E se a pessoa, no caso, não pode vir no encontro que é de preparação? Como que é dado depois esses encontros para essas pessoas? Como que vocês têm feito? Como que nós temos feito? Nós nos organizamos e reunimos algumas pessoas e vamos até a casa da pessoa. Isso é importante. E dar uma preparação exclusiva para aquela família, os pais e padrinhos, para batizar depois. Vocês vão lá na casa? Vamos na casa, reúne com muito uma prazer, equipe. A gente vai e faz a preparação com o mesmo gosto que seria junto com os outros. A gente faz questão de caprichar. Que bom. Aí a gente pratica também, eu acho, nesse gesto, faz assim aquilo que o Papa Francisco tem dizido. Primeiro, facilitar um pouco para a vida do nosso povo, que às vezes é muito burocrático, que nem todos às vezes têm condição. Claro que o fato de estar junto com os irmãos é muito importante, a gente estar junto, né? Mas também nos mostra que a gente deve ser uma igreja assim, em saída, né? E o encontro das pessoas, aquilo que o Papa Francisco tem tanto nos alertado. Quer que todos nós, sejamos uma igreja em saída, uma igreja missionária, ir ao encontro das pessoas. Tem esse significado também? Vocês são capazes de ver isso? Esse significado também no gesto de ir até a casa? Tem esse significado e vem de encontro com a igreja que vive hoje as Santas Missões Populares, que vai ser uma rotina na nossa vida daqui para frente. Quem não estiver acostumado com isso vai ter surpresa, porque a gente vai estar batendo na sua porta e levando a palavra de Deus a todos. Que bom. Agora quero que vocês também respondam uma pergunta assim que não pode calar, né? Os que não são casados na igreja podem batizar os seus filhos? Aquelas pessoas que não são casadas não assumiram o sacramento do matrimônio, ou às vezes são casadas só civilmente, ou às vezes são de segunda união, já estão em segunda união. Essas pessoas podem batizar seus filhos na nossa comunidade, na igreja católica? Perfeitamente, pode batizar sim. A única exigência é que os padrinhos sejam casados, porque, na verdade, os padrinhos estão assumindo o compromisso de educar essa criança na fé. E, posteriormente, esses pais que não são casados poderão vir a fazer o sacramento do matrimônio. Se não tem nenhum impedimento, nada... Se não tiver nenhum impedimento, perfeitamente. Até, inclusive, a gente tem testemunha, né? Vocês também aqui são testemunhas oculares que muitas das vezes os pais vêm, não tem nenhum impedimento que os impeça, né, de casar na igreja, porque não foram casados, só casados civilmente. Então, às vezes traz os filhos para serem batizados e também depois a gente acaba fazendo o casamento desses pais, né? Com certeza. Então é o momento, o encontro, a gente nesse encontro, nessa conversa que nós temos no dia do encontro, a gente vai descobrindo um tanto de coisa que pode ajudar as pessoas, que às vezes está impedido, às vezes acha que não pode participar assim de uma forma mais integral da comunhão, e às vezes é tão fácil de resolver a tua situação. Por isso, é importante você procurar a igreja, procurar as pessoas, no caso aqui, procurar a pastoral do batismo quando tiver alguma dúvida, para que você se oriente. Porque às vezes você vai procurar as pessoas que não sabem, vai falar, lá não pode. Mas calma, a igreja não diz nunca não. Que a gente vai primeiro conversar, vai ouvir você, teu caso, tua situação. Então a igreja quer acolher a todos com um acolhimento. Claro que também não vai sair distribuindo o sacramento à torto direito, sem que a pessoa esteja preparada para tal, porque como eu disse no começo do programa, o batismo é algo muito importante, não é, Isabel? Com certeza. A entrada, como o senhor já disse, a entrada da criança na fé cristã, então tem que levar muito a sério. Isso. Agora para você, Isabel, uma outra perguntinha também. Vamos lá. Depois consulte os universitários aí. Padrinhos e madrinhas que não são casados na igreja, mas só vivem juntos,
podem ser padrinhos ou não? Padrinhos só vivem juntos, não são casados na igreja esses padrinhos, mas os pais querem levar esses padrinhos. Será que eles podem ser padrinhos ou não? Podem sim, desde que eles assumem o compromisso de educar essa criança na fé da igreja. Sim. Aí é importante também lembrar que um padrinho, uma madrinha, são um exemplo. Então, primeira coisa que eles devem, os padrinho e madrinha, é estar com esse compromisso, como lembrou bem Isabel, mas também se dar um exemplo, né? E o casamento para nós católicos é fundamental, não é? É fundamental que o padrinho e a madrinha, agora, a não ser que eles sejam solteiros, né? Se ambos estão só namorando, não tem problema. Mas, às vezes, se às vezes o padrinho ou a madrinha vivem já de uma forma aziados, aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado também, não é? Porque senão a gente pode tá expondo essa pessoa e os próprios afilhados também não vão ter um exemplo dos padrinhos, porque os padrinhos têm que ser os primeiros a dar, junto com os pais, obviamente, primeiro são os pais, e depois os padrinhos para dar esse bom exemplo, não é isso? Bom, nós agradecemos aí a presença de vocês, nós poderíamos estar falando um pouco mais, tem muito mais assuntos, né? E inclusive poderíamos até estar falando sobre o rito, explicando um pouquinho, que a minha intenção era até trazer alguns elementos do rito do batismo para a gente poder estar explicando aqui, mas quem sabe num outro momento a gente traz todos os elementos, né, os símbolos utilizados na pastoral ou no dia do batismo para explicar melhor para os nossos aí telespectadores que estão nos acompanhando. Tá? Mas por hora nós agradecemos, né? Nós vamos agora ficar em pé e nós vamos proceder com a nossa bênção, como nós sempre fazemos. Então eu vou pedir a você, Isabel, que você segure a Senhora das Dores, por favor, e o Petrolini segure a água para a nossa bênção. Então pedir a Deus que abençoe, mais uma vez obrigado pela presença de vocês, que Deus abençoe nesse trabalho tão bonito, tá? Que continue firme, com coragem, enfrentando os desafios, com fé e com muita esperança no coração. E a todos vocês que nos acompanham, o programa Igreja e Missão, peço a Deus que derrame toda a graça e copiosa bênção sobre todos vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está. A nossa proteção está no nome do Senhor. Deus de infinita bondade, abençoai esta água e abençoai esses meus irmãos que aqui estão e aqueles que acompanham esse programa. E aqueles também que estão por detrás dessas câmeras, nos ajudando, servindo o teu nome. Que derrame sobre todos tua graça abundante, a bênção da saúde, da paz, da confiança, da alegria, e a saúde no corpo e a saúde na alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço a todos.